Cloroquina e ivermectina tratam coronavírus? Bom, vou tentar explicar para vocês rapidinho o porquê que esses medicamentos são considerados não eficazes para o tratamento da Covid-19. Mas primeiro, por que será que esses medicamentos surgiram aí como opções de possíveis tratamentos e alguns médicos prescrevem e tudo mais? Existe um motivo, vou tentar falar para vocês aqui. Existe uma coisa chamada reposicionamento de medicamentos. O que é isso? É pegar um fármaco, um remédio que já foi aprovado, já foi estudado, já é aprovado para o tratamento de uma doença e utilizar esse medicamento para tratar outras doenças, para testar se ele funciona com outras doenças. Isso acontece normalmente. Só que precisa-se, de testes clínicos até ser confirmado se esse medicamento irá funcionar ou não, porque existem doses, certas para ele funcionar. Então, como a Covid-19 é uma doença nova, foi testado alguns medicamentos na tentativa de ter algum tratamento para esse vírus específico. Mas, infelizmente, nenhum deles, já de antemão, nenhum deles ainda demonstrou uma eficácia comprovada com os estudos clínicos que foram feitos. Um desses medicamentos utilizados para tentar tratar a Covid-19 foi a cloroquina. A cloroquina ela é originalmente usada para tratar lúpus ou malária, por exemplo. E ela demonstrou em testes in vitro, que é aquele em cultura de laboratório, bem iniciais, mas muito importante, ela demonstrou uma redução da carga viral. Porém, diversos estudos clínicos já confirmaram que a cloroquina não tem nenhum efeito contra a Covid-19. Já foram testados em diversas fases da doença. E a pior parte é que ela ainda pode causar efeitos colaterais graves nos pacientes, no indivíduo que toma esse medicamento, principalmente aqueles que possuem problemas cardíacos. Um outro medicamento que foi testado foi a ivermectina. A ivermectina ela é um antiparasitário. Ou seja, parasito, vermes, é diferente de vírus. Porém, já se sabe na ciência que alguns antiparasitários possuem efeito contra certos vírus, rotavírus, vírus intestinais. Então, por isso a ivermectina é um medicamento que foi utilizado para teste. Porém, a evidência científica da ivermectina mostra que se fosse para um humano utilizar esse medicamento e ter algum efeito no vírus, a dose deveria ser 100 vezes maior. Então, isso seria tóxico. Então, o próprio estudo in vitro já demonstra que, apesar de ter reduzido a carga viral, se a gente fosse transpor esse tratamento com ivermectina para o ser humano, teria que ser uma dose 100 vezes maior. Isso é inviável. Então, também é um medicamento comprovadamente que não tem efeito contra a Covid-19. E sim, não adianta você ir na farmácia comprar ivermectina e tomar, porque não vai te prevenir contra a Covid-19. Só vai te prevenir contra vermes e outros parasitos. O outro medicamento que veio à tona é a nitazoxanida. Nós conhecemos como Anita. Ele também é um antiparasitário. Esse medicamento também é utilizado para tratamento de gastroenterites virais. Por isso ele tem sido utilizado em testes para saber se haveria alguma correlação, algum efeito sobre o coronavírus. Mas os testes feitos ainda não demonstraram a eficácia desse medicamento contra a Covid-19 também. Com esse medicamento foram feitos também testes in vitro que demonstraram a redução viral, porém quando foi utilizados testes clínicos em humanos, utilizando os pacientes, não foi vista diferença significativa para o tratamento. Ou seja, esse medicamento não funcionou para tratar a doença. Além disso, também pode causar alguns efeitos colaterais tóxicos. Tá, mas então, se não há nenhum medicamento para tratamento de Covid ou prevenção, por que as pessoas se curam? Já existe comprovação de que 90% das pessoas que contraem a Covid-19, elas se curam naturalmente com o efeito do próprio sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é a nossa proteção desde quando nascemos, seja ela a resposta imune celular ou a resposta imune humoral, que é com a produção de anticorpos. Se quiserem saber mais sobre o sistema imunológico, eu tenho um vídeo aqui no GTV que fala bastante sobre isso de uma forma bem didática.
Então, se a pessoa desenvolve somente sintomas leves, isso pode depender da carga viral que a pessoa foi exposta e também com a força do próprio sistema imunológico que foi capaz de conter a doença antes que ela avançasse para um caso mais grave. Então, não foi o chazinho da vovó, não foi a ivermectina, não foi a cloroquina, não foi nada disso. Ainda não há comprovação científica de nenhum medicamento que trate ou previna a Covid-19. O que acontece quando a pessoa desenvolve a doença é que é tratado o sintoma que aquele indivíduo está sentindo. Se ele tem sintomas leves, vão ser tratados sintomas leves, dor de cabeça com analgésico, por exemplo. Agora, se forem sintomas mais graves, já tem sido utilizado muito dexametasona. Dexametasona é um corticoide. Um corticoide, o que ele faz? Ele reduz a resposta imunológica, ele acalma a resposta imune. Porque o que acontece muito nos casos graves de Covid-19 é que essa resposta imune do indivíduo, do paciente, ela é muito agressiva, ela é muito forte. Então, por exemplo, a dexametasona pode ser utilizada em casos, de pessoas internadas para acalmar o sistema imune. Isso é um exemplo. Quando a gente só tem sintomas leves, a gente vai tratar os sintomas leves e o sistema imunológico é que vai estar dando conta realmente do recado. Ah, mas o meu médico mandou tomar azitromicina. Azitromicina é um antibiótico. Vamos falar um pouco disso. A prescrição de antibióticos para doenças virais já é um problema por si só, porque o vírus é um ser e o antibiótico trata bactérias, que é um outro ser vivo completamente diferente. Qual é o problema de se usar antibióticos de forma indiscriminada, dessa forma como está acontecendo? O problema é que daqui a uns anos, as doenças causadas por bactérias, elas vão começar a ser resistentes por conta do mau uso desses antibióticos. Quanto mais a gente usa antibiótico, mais essas bactérias aprendem a se livrar dos efeitos desses medicamentos. Então, tratar vírus com antibiótico não é a melhor forma de tentar conter uma doença, porque na verdade nós vamos levar a outras muito mais graves daqui a alguns anos de repente. Ah, mas por que os médicos estão receitando antibiótico para tratar o coronavírus? Bom, se não houver uma pneumonia associada ao caso do paciente, eu realmente não sei por quê. Bom, infelizmente ainda não existe nenhum medicamento para prevenção ou tratamento da Covid-19. A única forma eficaz de se evitar a doença é o uso de máscaras, o distanciamento social e o uso de álcool em gel. E também é importante dizer que para conter de fato a doença, somente após a vacinação de toda a sociedade. Então todos precisamos vacinar o quanto antes. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Podem deixar mais dúvidas nos comentários. Eu vou tentar fazer mais vídeos sobre outros temas, então sugestões também podem comentar aqui. Compartilhem, mandem para as outras pessoas, que é importante a gente disseminar informações verdadeiras. Obrigada!